Queridas, amados e amadas, né? De novo, voltei aí hoje para falar com vocês agora sobre a independência da América Espanhola, né? Sobre o processo aí de formação dos países da América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Bolívia, Venezuela. A gente não vai ficar entrando em pormenores, em detalhes de fato de cada processo em si, a gente vai falar mais no sentido geral, até porque a gente precisaria de um ano inteiro para falar só dos pormenores de cada processo de independência. Então, hoje a gente vai falar aí sobre a independência da América Espanhola, né, o processo aí de luta da libertação da América, obviamente em relação principalmente à Espanha, né? O Brasil foi um caso muito específico, porque o Brasil ele passou pelo seu processo de independência em relação a Portugal. Então, inclusive, é um processo bem diferente do resto, né? Porque o Brasil se construiu como uma monarquia, mas é importante a gente destacar aí principalmente o fato de que aquelas antigas capitanias gerais da América Espanhola, os antigos vice-reinados, buscariam, né, a sua independência ali no século XIX, principalmente num contexto de luta contra a dominação colonial. A foto que está aí para vocês, obviamente, eu sou um pouco clubista, né, eu sou flamenguista, graças a Deus, e a foto que está ilustrando para vocês é o Gabigol beijando a taça da Libertadores da América. Sempre importante lembrar que o Flamengo é o atual campeão da Taça Libertadores da América. E essa foto está aí para ilustrar justamente porque a Taça Libertadores da América, né, o futebol, tem muito a ver com esse processo de independência da América Espanhola. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive fazer uma discussão sobre a final anterior àquela que o Flamengo disputou. Inclusive, é importante a gente destacar, antes de mais nada, a nossa data histórica do dia de hoje. Hoje é dia 29 de maio. Então é uma data até curiosa, porque 29 de maio de 1453 foi o dia da queda de Constantinopla, né? O dia que marca aí o fim do último império medieval, digamos assim. E aí Constantinopla, né, a atual Istambul, caiu no dia 29 de maio de 1453 para os turcos otomanos. Mas 500 anos depois, exatamente no dia 29 de maio de 1953, foi o dia que os dois primeiros homens atingiram o cume do Monte Everest, né? Então, o Monte Everest aí foi alcançado exatamente 500 anos depois da queda de Constantinopla. Não sei se isso tem alguma relação, não sei se isso significa alguma coisa, deve ser igual no Fantástico, né? O que isso significa? Nada. Mas, sei lá, uma curiosidade que eu acho interessante. Então, vamos lá, vamos falar sobre a América Espanhola, vamos falar sobre os libertadores da América, vamos falar por que o nosso continente se constrói dessa forma tão ímpar, né? Tão diferente do resto aí do mundo. Cadê? Travou aqui o meu slide. Querido, desculpa que às vezes o meu slide aqui, quando eu estou gravando, ele dá umas certas travadas e eu fico em silêncio, né, durante um tempo bem grande, né? Acho que agora foi em torno de uns 10 segundos aí. Vocês devem ter que aturar a minha cara quieta por um tempo, o que não necessariamente é bom. Mas, de qualquer forma, vocês estão vendo. O que aconteceu é o seguinte, galera. Televisão ao vivo, né? A gente vai gravando aqui, o cachorro tá pulando em cima de mim. Mas, enfim. A primeira coisa que a gente tem que entender é a formação dessa insatisfação colonial. Porque, a América havia sido colônia da Espanha, né? Vamos falar só do caso espanhol, esquece o Brasil agora. Havia sido colônia da Espanha durante, 3 séculos praticamente. Colombo chegou aqui em 1492, a independência da América Espanhola. Ela só acontece no século XIX. Lá, a primeira foi Buenos Aires, e ali por volta dos anos 20 do século XIX. Então, é até interessante a gente parar para pensar por que, né? Depois de 4 séculos se cria uma insatisfação tão grande assim com os espanhóis. No caso do Brasil, por exemplo, a insatisfação veio lá da Revolução Liberal do Porto, que tentou em determinados momentos recolonizar o Brasil e aumentar novamente a nossa dependência financeira de Portugal. No caso da América Espanhola, a insatisfação ela veio por causa de um contexto europeu também. E isso é importante. Ela não nasce necessariamente aqui, né? Ela nasce muito mais de uma insatisfação de algo que está acontecendo lá
e reflete aqui na América. E aí é o seguinte, né? O que aconteceu aí no século XIX, que é tão importante da gente destacar? Primeiro a gente tem que chegar no século XVIII, né? Acaba que a gente tem que voltar um pouquinho. Primeiro, as reformas borbônicas, tá? As reformas borbônicas e o aumento da fiscalização colonial. O que aconteceu, rapaziada? Como a Espanha passou a enfrentar uma série de dificuldades financeiras no século XVIII, isso obviamente visto que o ouro da América já não dava mais tanto lucro, as principais jazidas inclusive já se esgotando, como era o caso, por exemplo, de Potosí, que é uma cidade a mais de 4.500 metros de altitude, que inclusive é a casa do Real Potosí, time de futebol. A cidade fica numa montanha, né? Uma montanha de prata. Inclusive é importante destacar que é uma montanha que tem minas de prata. Porque sempre quando eu falo isso na aula, eu reparo que que agora não estou conseguindo olhar para a cara de vocês, mas eu reparo que vocês ficam com a cara tipo assim, imaginando uma montanha reluzente, toda prateada, né? Não é uma montanha de prata nesse sentido. Mas ali você tinha as principais riquezas do mundo no século XVII saíam dessa cidade praticamente. E, obviamente, o ouro não é tão renovável assim, né? Uma hora acaba. E aí começou a acabar o ouro da América, começou a acabar a prata da América. Ao mesmo tempo, a Espanha começou a sofrer com uma série de guerras dentro da Europa. E aí, por isso, os espanhóis, né, já haviam sido derrotados em determinados momentos. E aí, por isso, não tinham mais o mesmo poderio financeiro que tinham antes. E aí, por isso, a Espanha, né, os seus reis Bourbon, começaram a fazer dinastia Bourbon, uma série de reformas baseadas principalmente no aumento da fiscalização colonial. Então, os espanhóis, para justamente garantir que os seus lucros se mantivessem, aumentaram a fiscalização sobre as colônias da América. A ideia era de que, embora a diminuição das jazidas, a diminuição do lucro fosse natural, ainda assim havia muito contrabando, né? Havia muita gente que desviava determinados produtos. Então, inclusive, o plano dos espanhóis era justamente inibir esse contrabando para justamente poder exaurir ao máximo o que pudesse da América. Então, você, né, é tipo espremer uma laranja, né? Você espreme ali o máximo que der, todo o caldo que der dela. Se você tiver um universo de 100 laranjas e você quiser fazer um suco de laranja, se você tiver com preguiça, como é o caso dos espanhóis, você não precisa ficar espremendo até o talo a porcaria da laranja. Você pega outra, eu tenho 100 laranjas, mas a partir do momento que você tem 7 laranjas, vai fazer o quê? Aí você tem que espremer o máximo possível que você conseguir. E é uma analogia meio zoada, mas funciona. Porque é isso que os espanhóis estavam fazendo, espremendo ao máximo a laranja que eles pudessem. E aí, por isso já começou a criar uma certa insatisfação dos espanhóis, dos colonos, em relação, obviamente, aí aos espanhóis, porque aumentou-se a fiscalização sobre eles e a cobrança diária sobre eles. E aí, isso tudo piorou lá em 1808, né? Nas aulas anteriores, aí a gente estava vendo a parada do Napoleão, as aulas sobre Napoleão Bonaparte, mas em 1808 Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha. E aí ele destronou o rei e colocou o seu irmão, inclusive, no poder. No caso aí, o João, né? Joseph Bonaparte, que é João não, ó, eu falando merda, José Bonaparte. E aí, João é John, né? Ele em inglês é Joseph. Então, o José Bonaparte acabou governando a Espanha. Só que naquele momento em que o Bonaparte dominava, não havia uma preocupação colonial, sabe? Não havia um interesse bonapartista em analisar os lucros provenientes das colônias espanholas. Não, o interesse do Napoleão era em relação à Europa. Então, por isso, durante a administração napoleônica, a América passou por um período de certa negligência na fiscalização. Então não havia muito interesse espanhol em estar no dia a dia. Aquela ideia das reformas borbônicas de espremer a laranja acabou. Então não estava nem mais espremendo nada, porque obviamente não havia interesse nisso. Então, no final das contas, houve um período de crescimento de liberdade dos colonos. E aí, por isso estimulou a formação dos chamados cabildos livres. O que eram cabildos livres? Eram basicamente organizações independentes. Lembra na aula de colonização espanhola que a gente fala sobre uma instituição chamada cabildo, que é uma espécie de câmara legislativa, né? Uma espécie de câmara municipal que funciona dentro das colônias e serve para administrar essas colônias. Então, dentro dos cabildos,
quem exercia o poder político eram os chapetones. Quem eram os chapetones? Os espanhóis que vinham para a América para justamente exercer esses cargos políticos. Então, havia inclusive uma negligência da classe criolla. Os criollos, não sei falar espanhol, vou falar criollos, que eram justamente ali aquela classe dos descendentes de espanhóis, aqueles que eram filhos de espanhóis, sobrinhos, primos, mas haviam nascido na América. Como nasceu na América, ele não pode exercer cargo político. Só pode exercer cargo político o chapetone, porque ele é espanhol. Então, os chapetones exerciam os cargos dentro desses cabildos e os criollos, apesar de ser uma elite proprietária de terras, apesar de ser uma elite rica, não tinham o mesmo prestígio que os chapetones. Então, por isso, quando o Bonaparte dominou, houve a formação dos cabildos livres, ou seja, a formação de cabildos de câmaras legislativas independentes da administração espanhola. Então, ao invés de seguir as regras da Espanha, esses cabildos passaram a seguir as regras da América. Inclusive, boa parte desses cabildos eram administrados por essa elite criolla, que inclusive são os grandes nomes da independência da América, né? Os grandes nomes do processo de independência da América são os criollos. Por quê? Representavam uma elite colonial rica, mas que não tinha prestígio político. Então, o processo todo que a gente vai falar hoje, que a gente já está falando, se baseia principalmente na luta dessa elite política, dessa elite colonial, pela sua própria representação política, ou seja, para poder, obviamente, se inserir dentro aí do contexto colonial. Então, por isso, esses criollos começaram a formar os cabildos livres, que basicamente é um período ali. A gente pode dizer que o período de administração do José Bonaparte, que foi ali entre 1808 e 1816, foi um período de uma certa experiência independente, né? Porque justamente ali, durante esse momento, havia uns cabildos livres, principalmente nas cidades capitais, como Buenos Aires, Assunção, Montevidéu. E aí, dentro desses cabildos, havia ali a presença dos criollos comandando de acordo com as suas próprias regras. Inclusive, nem mesmo a maioria dos impostos que eles deveriam pagar à Espanha, eles continuaram a pagar. No final das contas, eles reduziram, inclusive, isso. E aí a situação mudou quando o que aconteceu? A situação ela desandou quando, em 1815, Napoleão Bonaparte foi derrotado na Batalha de Waterloo. E aí, nesse momento, se organizou o Congresso de Viena, né? Um congresso aí, na época que a gente já estudou sobre ele, formado inclusive nos princípios de restauração, legitimidade e segurança. E isso mudou completamente a história da América Espanhola. Por quê? Nesse sentido, o Congresso, como ele parte de restauração e legitimidade, o rei espanhol que tinha sido destronado pelo Napoleão voltou ao poder. Então, houve uma restauração monárquica. Ao mesmo tempo que houve a criação da Santa Aliança, né, no quesito da segurança, que foi justamente aí responsável por inibir, né, militarmente o processo de independência da América. E aí que vem a parada. Olha que interessante da gente pensar aqui. O que eu estava falando, fez eu me distrair aqui, porque o cachorro pegou no tapete. Falando sobre a América Espanhola. E aí eu falei do Napoleão. Então, voltou. Então, quando o Napoleão volta, quando o Napoleão sai do poder e tem o Congresso de Viena, no princípio de restauração, no princípio de legitimidade, o que houve foi uma tentativa de retorno ao controle colonial. E aí, por isso, se começa a luta pela independência, né? Então, a luta pela independência da América Espanhola, ela se concentrou principalmente nisso aqui, ó, numa resistência dos criollos a se submeter novamente à Espanha. Então, nesse sentido, quando a Espanha retorna ao poder, no caso, o rei espanhol volta a ser de fato espanhol, e ele volta a se preocupar com a administração colonial, até porque a Espanha estava em crise, né? Tinha sido invadida pelo Napoleão, tinha passado aí um tempo com pouca arrecadação de impostos coloniais. Ele tenta retomar aquela situação de novo de espremer a laranja o máximo possível, inclusive tentando cobrar impostos que deveriam ter sido cobrados no período de dominação napoleônica.
Então, olha que interessante, é uma população que era controlada, isso deixa ela insatisfeita. Logo depois, essa população experimenta a liberdade, mas aí acaba novamente sendo imposto o controle sobre eles. E aí, por isso, não foi aí permitido, né, que esse processo continuasse. Na ideia de, pô, a Espanha vai voltar agora, vai querer controlar a gente de novo. A gente não vai permitir com que eles controlem a gente de novo. A gente não vai permitir que os impostos voltem, a gente não vai permitir que aquele controle colonial volte, a gente não vai permitir, inclusive, que a presença militar da Espanha aconteça aqui de novo. Então, a resistência dessa elite criouda novamente acontece. Até porque esses crioudos, é importante, a gente estava falando, eles controlavam os cabildos livres. Quando o rei espanhol retornou, houve uma exigência pelo fim dos cabildos livres e um retorno ao funcionamento dos cabildos normais e regulares. Então, por isso, inclusive, o cara falou, calma aí, a gente estava até ontem fazendo nossas próprias leis, a gente estava se autorregulamentando, a gente estava governando aqui, e agora a gente tem que voltar a ter o cabildo espanhol, a gente tem que voltar a ter o controle dos espanhóis, dos chapetones? Não. E aí começa a ter uma resistência de luta armada e luta pela independência da América Espanhola. E essa luta foi governada e liderada principalmente pelos caudilhos, né? O caudilismo, que eram justamente formados por essa elite colonial criouda, né? O caudilho acaba tendo até uma associação em determinados momentos aqui no Brasil com os coronéis, mas essa associação é meio zoada. Na aula sobre o coronelismo a gente fala sobre isso, mas o caudilho ele é um proprietário de terra, né? Ele é um proprietário de terra, ele é poderoso, ele tem dinheiro e inclusive ele tem força militar. Ele tem soldados leais a ele. E esses soldados que são leais a ele, em determinados momentos, lutam junto com os seus líderes, os seus caudilhos. Então, é uma espécie de poder local, sabe? É um proprietário de terras muito rico, que comanda um pedaço muito grande e que, inclusive, comanda soldados. E aí ele, através desse comando que ele exerce, ele controla a política local. E aí os principais nomes, né, desses caudilhos, desses crioudos que lideraram a independência da América Espanhola, estão aí para vocês. O Simón Bolívar, né, o mais famoso de todos eles, aqui, Simón Bolívar, o José San Martín e o Bernardo O'Higgins. O Simón Bolívar, que está aqui para vocês na foto aqui de cima, né? E o San Martín, que está aqui. O Bernardo O'Higgins ainda não tem a foto dele aí. Mas, enfim, eles foram responsáveis por dois movimentos de luta. O Bolívar no norte, tá? Principalmente ali nas regiões da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela. Essas regiões ali, basicamente, do norte foram libertadas pelo Bolívar. E o Martín e o O'Higgins libertaram principalmente a América Andina, né? No caso, aí, o Peru, a Argentina e o Chile. Foram os países aí libertados por eles. Inclusive, acabam ficando conhecidos aí como os libertadores da América. Aí tem até a frase do Bolívar, ó, o inimigo sempre parece maior quando o encaramos de joelho. Então, você tem que sempre encarar o seu inimigo de frente. Ou o Martín, todos os povos do mundo que lutaram pela liberdade exterminaram no final a seus tiranos. E aí, essas lutas começaram ali por volta dos anos de 1820, como eu disse, o primeiro país ali foi a Argentina. Logo depois houve movimentos de independência também no norte. O Uruguai, na época, também conquista sua independência em 1828, mas o Uruguai não era colônia mais da Espanha, né? O Uruguai já era parte do Brasil. Naquele momento ali era a colônia da Cisplatina, essa região que havia sido colônia espanhola, Dom João tinha invadido e depois, durante o primeiro reinado, conquista sua independência de novo. Tanto que a gente fala Guerra da Cisplatina, mas se você pegar um livro didático uruguaio vai estar escrito Guerra da Independência. A grande parada, enfim, né, era a discussão pela unidade da América Espanhola. Por quê? O Bolívar ele tinha o sonho de fazer uma união da América Espanhola como um só país, um país unificado, gigantesco, né, que fosse ali baseado principalmente no princípio de ajuda mútua. Vou passar o slide aqui. As principais discussões dessa unidade, que a gente chama de panamericanismo, né, a ideia de se formar um gigantesco país dentro da América que participasse no princípio de unidade, foram feitas no Congresso do Panamá, tá? Foi um congresso que aconteceu ali entre os meses de junho e julho, mais precisamente entre 22 de junho e 15 de julho de 1826.
Esse congresso que, naquele momento, a ideia seria justamente de firmar essa união pan-americana, mas acabou que não deu muito certo, né? Principalmente porque quase ninguém foi, né? O próprio Bolívar não participou do congresso porque ele estava participando de uma luta no norte, ele estava liderando exércitos e aí ele não conseguiu ir. Então, o próprio idealizador da parada não foi. Não houve, a maioria dos países não enviou delegações, o próprio Brasil não enviou delegação, até porque o Brasil se opunha, né, a esse quesito de unidade territorial, porque significaria uma nação muito grande e que obviamente poderia fazer frente e ameaçar o poder militar do Brasil. Então, por isso, os brasileiros não foram, né? Dom Pedro I, naquele momento, não enviou nenhum tipo de delegação. E, obviamente, essa ideia de união americana enfrentava uma oposição muito grande de vários países, como era o caso, por exemplo, da Inglaterra, porque a Inglaterra significaria que ela teria um mercado só, e, na verdade, os ingleses queriam expandir o seu mercado para todos os países. Então, os ingleses se opuseram. A Santa Aliança, obviamente, se opôs, inclusive interviu militarmente na América, mas foi repelida pelas forças da libertação. E o próprio Brasil também se opôs a tudo isso. Os Estados Unidos da América também naquele momento se opôs, até porque os Estados Unidos, já liderando o seu processo de expansão para o oeste, julgava, obviamente, esse processo ruim, porque significaria ali que os norte-americanos perderiam poder, perderiam prestígio, e inclusive perderiam a possibilidade de se tornar os senhores da América, que conseguiram, né? Então, esse país gigantesco, que obviamente seria um país extremamente rico, né, não prosperou, porque aí havia uma oposição muito forte. E aí uma discussão muito grande dentro do Congresso do Panamá era acerca do republicanismo ou do monarquismo. O José San Martín, ele era fortemente monarquista. Por outro lado, Simão Bolívar já era republicano. E aí havia uma discussão se os países formados na América seriam repúblicas ou se seriam monarquias. O Martim, ao perceber que a sua força política não era tão forte, ele recuou e parou de lutar. Ele foi embora e aí deixou só o Bolívar. No final das contas, a América Espanhola se dividiu, né, em várias republiquetas, né? Tá aí, ó, ruptura territorial da América Espanhola. A frase do Simão Bolívar: juro por Deus, por meus pais e juro por minha honra que não descansarei até que tenha libertado a minha pátria. Mas aí que tá, ele está falando em libertar a pátria dele, mas no final das contas acabou criando várias e várias pátrias, né? Surgiu a Argentina, a Uruguai, a Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, não lembro se tem mais algum país, Paraguai. Então, no final das contas, aquela unidade territorial latino-americana, que era uma colônia só, foi repartida e se formaram várias outras repúblicas. Equador também é uma delas. O México, né, embora o México inicialmente tenha sido uma monarquia, depois virou uma república e depois voltou para a monarquia, depois voltou para a república. O México é um negócio complicado. Mas, enfim. Então, olha que interessante, né? O final da América Espanhola foi resumido o seguinte. Vou concluir aqui a aula, tá? Para já terminando. O que a gente entende, então, desse processo colonial, esse processo de luta da América Espanhola? Foi um processo de luta de uma elite criolha, né, os caudilhos, que não queriam mais aceitar o seu status colonial e os abusos que sofriam da metrópole e dos chapetones, no caso, os espanhóis. E aí, por isso, decidiram se rebelar. Então, não foi um processo tão popular assim, porque foi um processo que partiu de uma elite agrária, de uma elite rica, mas teve participação popular. Então foi um processo de luta, isso que é o mais interessante. Por exemplo, no caso do Brasil, a nossa independência foi feita pelo herdeiro do trono de Portugal. Não houve uma guerra de fato da independência, houve pequenos conflitos, mas uma guerra da independência não. A América Espanhola, ela conquistou a sua independência através da guerra, da luta, a porradaria mesmo. E aí, por isso, acaba sendo um processo de conquista, de tomada, que é um pouquinho diferente dos outros aqui ao redor. Enfim, então foi um processo dos criolhos, juntamente com a parcela da população, né? Houve inclusive uma resistência indígena muito forte para poder lutar ao lado dos criolhos. Então
que justamente aí, é claro, quem luta é a população pobre, mas quem lidera eram os crioulos, né, os caudilhos. Então, essa galera liderou essa luta de independência para buscar o seu poder político, romper com a Espanha e poder finalmente ter a sua liberdade política, comercial e tudo mais. Por quê? Só para terminar, por que a foto do Gabigol no início, né? Porque em 1960 foi criada a Taça Libertadores da América. A Taça Libertadores da América homenageia justamente esses caras aí, o Simão Bolívar, o San Martín, o O'Higgins, o José Artigas, que são justamente os libertadores de luta da América Espanhola. E aí, por isso, na inscrição da taça, que ela foi criada no campeonato de futebol, né, reúne os principais campeões nacionais da América Latina, inclusive, não são todos, tá, os campeões, quer dizer, todos os campeões, mas alguns números ali, os 4 melhores, os 5 melhores, enfim. E eles disputam esse campeonato em homenagem aos Libertadores da América. E na taça tem o nome desses caras. Inclusive tem o nome do Dom Pedro I e do José Bonifácio, né, os caras da independência no Brasil. Só tem porque tinha que constar, tá? Porque não dava para fazer um campeonato desse tamanho se você não tivesse o Brasil. Até porque quem idealizou o campeonato foi o João Saldanha, né, que é aí um importante político do futebol no Brasil. João Saldanha, não. Saldanha é importante na história do futebol brasileiro, mas não foi ele o idealizador da Copa, não. Foi o José Ramos de Freitas, que na época era presidente da Conmebol, que organizava já alguns campeonatos, né, como alguns torneios sul-americanos, alguns torneios do Rio da Prata. Quem aí é vascaíno sabe que o Vasco da Gama é campeão do torneio sul-americano de 1948. E aí o José Ramos de Freitas, na época, presidente da Conmebol, ele idealizou a Taça Libertadores da América. E aí, por isso, né, pelo presidente ser brasileiro, a idealização ser dele, tinha que ter também o Brasil. E aí, por isso, tem lá o Zé Bonifácio e o Dom Pedro I, embora a gente saiba que eles não estão no mesmo processo de luta, no mesmo espectro político do Bolívar ou do próprio O'Higgins ou do San Martín. Então, a Taça Libertadores da América em homenagem a esses caras. Inclusive, o mais interessante disso tudo, a discussão a se fazer, foi que na final anterior, 2018, foi uma final uma final de Buenos Aires, né? Uma final entre o River Plate e o Boca Juniors, dois times da Argentina, por causa de umas confusões que teve na Argentina, no estádio, na briga lá no Monumental de Núñez. O jogo passou a ser jogado em Madrid, no estádio do Real Madrid, né? Lá no Santiago Bernabéu. E aí a galera tava discutindo justamente isso. Não pode ser disputado em Madrid, porque, pô, tá, beleza, quer jogar na Europa? Até vai. Mas em Madrid tem que ser na capital da Espanha, sabe? A Copa Libertadores da América, os caras que lutaram contra a dominação espanhola. E aí na época saiu uma zoeira muito grande em cima disso, que a galera colocava o logo da Libertadores, ao invés de estar escrito Copa Libertadores da América, a galera passou a escrever Copa Colonizadores da América. Porque no final das contas a Copa final dela estava sendo disputada no país que colonizou e não nos países que foram libertos. Enfim, queridos, espero que possa ter ajudado vocês, que a aula tenha sido boa, tá? E a gente se vê na próxima. Valeu? Beijo!